nossa equipe de produção rapidamente trocando a nossa câmera de lugar. É muito bom a gente estar aqui reunido mais uma vez, mais uma segunda-feira, para a gente poder continuar o nosso assunto, nossos estudos, que a gente já está indo para o final do ano, né? Então isso são memórias muito importantes que a gente tem do ano inteiro, que a gente vem falando aqui, sempre sobre coisas relacionadas a nós mesmos. Não sei se vocês perceberam, mas esse ano a gente falou sobre coisas relacionadas a nós. E isso é muito bom. Então, se você de repente tiver alguma questão, é só voltar às lives anteriores que vai ficar bem legal. Antes, vamos fazer uma oração para a gente poder dar continuidade. Então, hoje eu peço a presença de toda a espiritualidade, a presença da força do Senhor Jesus Cristo, que esteja presente e que tudo que a gente falar aqui, tudo que a gente dialogar, seja da vontade daqueles que nos utilizam como instrumento para repassar mensagens, repassar orientações e para discutir assuntos que são extremamente relevantes para o nosso crescimento pessoal, nosso crescimento espiritual e tudo aquilo que envolve a nossa evolução aqui na Terra. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos da prática de todo o mal, que assim seja, em nome de Jesus. Bom, na semana passada a gente falou sobre a diferença da aparência e da imagem, e a importância, né, dessa divisão das duas funções entre a aparência e a imagem, que foi muito construtivo, trouxe muitas informações para a gente sobre esse contexto e que auxiliam no nosso entendimento para coisas futuras. Hoje a gente vai aprofundar um pouco mais na questão da imagem, mas a imagem é ligada com a arte. Porque a arte ela é uma expressão artística, a imagem é uma expressão artística que tem. Então, se você tem umas ideias na sua cabeça, você tem alguma coisa que está dentro de você, você acaba se expressando através da imagem. Então, você tem a pintura, você tem a fotografia, você tem o desenho, enfim, você tem a arte manual, você tem a música, que é a qual você escreve. Então, a expressão artística ela vem através da imagem. Isso é de extrema importância que a gente traga esse assunto para que a gente possa aprofundar e entender algumas coisas que a gente vê com os olhos. Dentro de uma reunião que a gente falou, a gente soltou uma frase, a madrinha soltou uma frase que é muito bonita, que a música é a aparência da imagem divina. Se a gente traz o conceito de aparência que a gente falou, a aparência é aquilo que a gente vê primeiro na pessoa, que a pessoa mostra pra gente. Então o que a gente vê primeiro na pessoa é a aparência dela. A música sendo a aparência do divino, né? A música sendo isso, ela remete a uma coisa que a gente traz de anos, que é a frase, que é a outra frase, que a música ela é a ponta da lança, que ela é quem atinge primeiro. Então a aparência é algo que você vê primeiro quando você repara, quando você olha, quando você bate o olho, a aparência é a primeira coisa. E o que o divino quer mostrar pra gente através dela, por isso que existem diversas composições. Eu estou falando sobre músicas boas, né? Estou falando sobre músicas construtivas, sobre músicas aprofundadas, não sobre músicas que são do dia a dia, do cotidiano, que não tem tanto conteúdo aprofundado assim. Apesar dessas também serem expressões, mas algumas delas são expressões do momento que se vive. Então, a expressão de um nicho, a expressão de um grupo de pessoas, a expressão de uma vivência, de às vezes você querer chamar atenção para alguma causa social. Então,
ou alguma festa, alguma coisa. Então, isso acaba sendo uma aparência daquilo. Mas o que a gente está aprofundando são aquelas músicas com conteúdo mais abrangente. A gente fala sobre músicas com conteúdo escrito, que te trazem uma forçação para que você trabalhe na sua mente para você poder entender. A música instrumental, que ela te remete a algo que você simplesmente não consegue entender no primeiro momento, mas ela te traz algo interno. A música clássica, não é à toa que a música clássica ela é uma das, quando você quer estudar, você quer se concentrar, uma das principais músicas para você ouvir são a música clássica e canto gregoriano, música erudita. Mas a música clássica em si, ela é algo que te envolve, né? Se você fizer uma experimentação disso, você ouvir uma música clássica, mesmo que você não goste, mas tenta entender o que ela te transmite, a música ela te envolve de alguma forma que só o divino é capaz. Se a gente for ver histórias de grandes compositores, a gente vai ver que uns eram surdos, outros eram cegos, outros não tinham a menor condição de entendimento, de alfabetização. Então eram pessoas extremamente limitadas perante o nosso olho, perante o nosso conhecimento, eram pessoas extremamente limitadas e compuseram músicas que são extremamente famosas, e principalmente a música clássica, são extremamente renomadas e até hoje remetem grandes coisas. Junto com a música em si, a gente tem a pintura. E isso me traz um exemplo meu, pessoal, porque a pintura nunca foi algo que me chamou a atenção. A pintura nunca foi algo que eu ia em exposições, eu ia em locais, eu olhava para quadros, e aquilo era simplesmente uma gravura. Para mim era algo que, sabe, pintura era um risco. Eu olhava, cara, isso daqui é um conjunto de riscos. Isso daqui é o cara pegou e jogou uma tinta aqui, sem pé nem cabeça, não sabe nem o que está dizendo ali, o cara simplesmente fez por fazer. Mas se for no conceito da construção da imagem, você precisa de traços, você precisa de curvas, você precisa de linhas, você precisa de pincel, você precisa de linhas mais grossas, linhas mais finas. São diversos elementos, você precisa de elementos gráficos como quadrado, triângulo, você precisa de imagem de pessoas para poder construir. Tudo começa numa linha. É um papel branco ou um pano branco que começa num ponto específico de uma linha de algo pequenininho e que se torna aquela coisa grandiosa e que é valorizadíssimo, que é uma coisa enorme hoje em números, em conhecimentos. E você vê, esqueci o nome daquela famosa lá, que é a imagem da mulher, esqueci agora o nome dela, a gente olha ela em todos os lugares, a gente olha Van Gogh, Mona Lisa, a gente olha Van Gogh em todos os lugares, com aquele azul com uma luazinha amarela, a gente vê isso em todos os lugares, a gente vê. Então, a minha experiência foi, uma amiga minha trabalha com resina, e ela construiu um quadro de resina que eram misturas de cores. E ela colocou isso no Instagram dela e pediu para que a gente dissesse para ela o que a gente sentia quando visse aquilo. E foi a primeira vez que eu parei, eu falei, quer saber, eu vou fazer o teste. Isso é recente agora, foi a primeira vez que eu parei. Olha que eu trabalho com arte há muito tempo. Mas a primeira vez que eu parei, eu falei, eu vou ver o que isso me transmite. E fiquei um tempo olhando para aquela imagem, dediquei um tempo olhando aquela imagem, limpei a minha mente naquela imagem, e aquela imagem automaticamente me conectou com algo paranormal. Não, paranormal não. Transcendente ou extraordinário, me conectou com algo que eu não sabia explicar. Tá? Então, eu olhando, eu parado, com a mente limpa, com a respiração controlada, eu olhando para aquela imagem, ela me trouxe diversas energias que eu fui e comecei a escrever aquilo. Eu escrevi um texto gigantesco, que aquilo me trazia sentimento de liberdade, me trazia um sentimento de força nacional, de Brasil, me trazia um sentimento de espiritualidade, de conexão, tinha um ponto vermelho, que aquele ponto vermelho me fixou muito,
que ele me trazia uma reflexão sobre todas as dores que foram executadas para que o Brasil se torne hoje o país que é. E a imagem não tinha nada de bandeira, não tinha nada, absolutamente. Tinha cor vermelho, tinha um verde aqui, e aquilo que foi, e eu escrevi um texto gigante. Mandei para ela, ela mandou um áudio até, e agradecendo por aquilo, e falando, cara, de todas as pessoas que me mandaram, essa daqui é a mais completa. E não quer dizer que eu tenha sido melhor do que os outros, isso é uma experiência minha, cada um teve a sua experiência. Mas naquele momento foi a primeira conexão que eu tive com o extraordinário que a imagem de um quadro, de uma resina, transmitiu para mim, com uma imagem artística que eu não tinha relacionamento com ela, transmitiu para mim. Isso nada me tira da cabeça que foi extrema conexão com o divino, extrema conexão com o espiritual. Partindo daí, eu comecei a me testar a olhar imagens que são famosas, como essa do Van Gogh, por exemplo. Então, olhei para aquela imagem, aquela expressão artística de Van Gogh que ele fez há tantos anos atrás, e existe um processo, toda uma história por trás daquilo que eu, sem saber a história e o processo, eu consegui me conectar com a energia dele ali no momento. Então a gente vê que a imagem ela é total conectada à energia de quem emana dali e que tem uma outra força que então é um canal. Vem uma força, essa força transcende aqui, ela transmuta, ela modifica, ela gira, e para que ela saia na mão o artista ele consegue transmitir. Se a gente trouxer outras expressões artísticas, expressão corporal, uma outra frase que é muito importante, a música primeiro ela entra para depois ela sair. A gente ouve ela, ela bate na gente, ela vem até nós de uma certa forma, ela entra para depois ela sair em forma de canção, em forma de palavra. Existem diversas expressões que todas elas, se a gente olha uma pessoa com uma extrema expressão corporal, não sei se vocês já viram a expressão corporal, como que ela é feita. Se vocês já viram uma apresentação de uma expressão corporal, não tem palavra, não tem nada, são simplesmente pessoas se conectando com algo, tá? Se conectando com algo, e esse algo sendo transcendente ali e chegando até nós de alguma forma. A gente aprofundar um pouco mais, a gente está falando de coisas que são expressões divinas. A gente está falando sobre coisas que são profundamente espirituais. A gente está falando de coisas que são profundamente pessoais. Então ela é divina no alto, ela é o espiritual, que é o que comporta tudo aquilo que está acima de nós. O divino a gente fala de Deus, do Criador. Obrigado. O divino a gente fala do Criador, que é a força maior. O espiritual a gente fala daquilo que está acima de nós. E o pessoal a gente fala daquilo que a gente vive. Então são conexões extremamente diretas que fazem com que a gente emane e a gente transmita uma imagem ou transmita uma aparência, tá? Seguindo o nosso conceito, que a gente transmite uma aparência. Isso vai atingir a quem vê da forma que a gente emanar. A gente entrando mais um pouquinho no universo artístico. O universo artístico ele é feito por pessoas, né? São seres humanos que transitam nesse universo artístico, e esses seres eles têm, cada um tem o seu estilo de vida, cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu objetivo em querer mostrar algo, tá? Para que esse algo atinja pessoas, para que aquelas pessoas se conectem
ou consumam, ou vivam, ou principalmente enxerguem aquela pessoa daquela forma. Então, existe a forma que é a divina com o espiritual, com o pessoal, existe a forma que é construída com o objetivo de, tá? Isso eu me lembrei agora de uma outra coisa, que esses dias eu ouvi a Sandy num podcast, não lembro que eu estava vendo, e a Sandy é uma artista muito famosa, muito expressiva, que tem uma legião muito grande de fãs, que arrasta uma multidão, que ela é totalmente influenciadora de pessoas. Então ela é referência para pessoas. E ela, que é uma artista que começou pequena, ela disse algo que me chamou a atenção, que foi: ela não consegue se enxergar sem maquiagem. Então ela passa o dia inteiro de maquiagem. Ela acorda, ela não sente a segurança de se mostrar sem a maquiagem. Ou seja, ela não tem a segurança de enxergar ela do jeito que ela é mesmo. Isso faz uma conexão com uma palestra passada, que é: a gente chega num ponto que a gente não se reconhece como o nosso eu. Então a gente pega o artista, que ele acaba não se reconhecendo como ele construiu uma aparência tão consolidada, que aquela aparência se tornou a verdade dele para ele mesmo. A verdade dele se tornou, a aparência se tornou a verdade dele para ele mesmo. Olha o tanto que isso é sério. Olha o tanto que isso é sério. Eu não estou dizendo que não tenha verdade na Sandy. Esse não é o ponto principal, não é isso. É o ponto que, como pessoas chegam a um nível de a aparência dela se tornar tanta verdade que ela não se enxerga mais dentro da sua naturalidade. A gente falou de algo muito bom da imagem, e a gente está trazendo algo que não é tão bom assim agora da imagem, da aparência dentro da expressão artística. Então, a gente, quando constrói algo com o objetivo de atingir, é quando a gente começa a direcionar, é quando as expressões artísticas começam a ser direcionadas para certos pontos, e é quando você desfaz, então se tornam duas pessoas, que isso, a frase que eu falo muito, que é separar o artista da arte. Então, que constrói duas pessoas, que essas duas pessoas vivem no mesmo corpo, na mesma matéria, essas duas pessoas, e essas duas pessoas, num determinado momento, elas entram num conflito. Então, essas duas pessoas entrando num conflito é quando tem a explosão de diversas coisas que a gente vê no dia a dia do artista. Então, vamos lá. Eu disse que a Sandy é uma artista, ou existem outros artistas que influenciam pessoas com a sua aparência, com aquilo que ela mostra. Tá? Ele influencia pessoas com aquilo que ele mostra. Aí vamos nós aqui, do lado de cá. Nós somos aqueles meros mortais que somos impactados por alguma coisa. A gente tem o livre-arbítrio da nossa escolha, nós temos inteligência, nós temos também o divino, espiritual e pessoal, nós também temos. E nós podemos escolher com qual profundidade que a gente se conecta com aquela aparência que é mostrada. Assim como a minha experiência com a pintura foi uma escolha minha. Então a gente pode escolher com o nível de conexão que a gente pode ou deve ter com aquilo que é aparente, tá? Então, a gente, dentro de nós, todos nós queremos pertencer, todos nós queremos ser vistos, todos nós queremos fazer algo para que outras pessoas notem, para que construam, para que, enfim. Então, todos não, mas assim, a grande maioria a gente tem essa tendência. E aquilo que a gente vê é aquilo que mais chama a atenção, pode ser, ou em grande porcentagem de parte, é aquilo que a gente gostaria de ser. Então a gente projeta na outra pessoa que está transmitindo uma aparência pra gente, que a gente não tem certeza se é a verdadeira, a gente projeta o que a gente quer ser, a gente se conecta com ela, a gente começa a consumir aquela imagem, a gente começa a se distanciar, em grande parte, da nossa própria essência. Isso é por escolha nossa.
A gente tem diversos caminhos que a gente pode ir. A gente pode se conectar com expressões artísticas profundas, sim. A gente pode se conectar com expressões artísticas de forma rasa, pode sim. Mas a gente busca naquela imagem, naquela aparência, perdão, a gente busca algo que a gente gostaria de ser. Então é quando a gente começa a buscar seres que nos influenciarão de alguma forma para algum lugar que a gente quer chegar, tá? São diversos conceitos, diversas aparências que tem. Aonde que a gente sabe? Não perguntou não. Aonde que a gente entra num conceito de às vezes posso até falar de proteção, onde que a gente entra num conceito de proteção com aquilo que a gente vê, com o que a gente quer ser, com o que a gente consome, o que a gente projeta, tá? Aonde que a gente consegue, no nosso próprio, a gente, como eu falei no início aqui, a gente tem falado esse ano inteiro sobre nós. Se a gente sabe da nossa própria essência e sabendo que ela é mutável, algumas coisas que a gente olha, aquela aparência não vai conectar com a gente de uma forma tão profunda que a gente não vai projetar nela o que eu quero ser, e às vezes eu começar a viver uma vida que eu vejo, tá? Isso é muito sério. Às vezes projetar uma vida ou viver uma vida que eu vejo e que ela não é minha, porque eu preciso primeiro, antes de qualquer coisa, antes de eu me conectar com uma música, antes de eu me conectar com um artista, antes eu preciso saber da minha própria essência, eu preciso saber da minha história, quem eu sou, onde que eu quero chegar, quais são os meus objetivos, eu preciso saber do eu preciso entender que isso é mutável. Se a gente for um pouco mais profundo no nosso dia a dia, o nosso guarda-roupa, se a gente vê, nós somos tão mutáveis que o nosso guarda-roupa, às vezes quando a gente descobre a nossa própria essência, quando a gente entende a nossa própria essência, às vezes o nosso guarda-roupa já não condiz mais com o que a gente quer ser, o que a gente quer mostrar, o que a gente quer viver. O guarda-roupa é uma coisa simples, coisa que a gente olha todo dia. Porém, se eu não sei da minha essência, e se eu não sei de quem eu sou, eu vou fazer com que o meu guarda-roupa seja igual daquela pessoa que está me trazendo aquela imagem. Eu quero acrescentar uma coisa aí, que esse assunto é tão interessante, que, por exemplo, eu vejo uma roupa numa pessoa, aí eu quero uma roupa igual. Em mim vai ficar completamente diferente, porque aquela pessoa carrega a imagem junto com a aparência, junto com a imagem dela. Então, quando eu me preocupo só com a aparência, aquilo não vai ficar bem em mim, entendeu? Mas eu quero ser igual. Por quê? Porque eu não tenho noção da imagem que eu construí para mim mesmo. Eu não tenho uma imagem construída de mim mesmo. Então isso dificulta esse nível de entendimento. A seguir moda, na verdade, é que alguém fala, você vai ficar bem com isso. Então se alguém falou que você vai ficar bem com isso, aí é o que importa para você. Lá no fundo, às vezes você nem está se sentindo bem com aquilo, mas é porque está todo mundo usando. Então eu sou uma pessoa muito desconstruída nesse sentido. Né? Eu não consegui fixar uma imagem da minha própria pessoa. E o mais sério disso é aquilo que nós chamamos de elegância. Né? Tem pessoas que se vestem de uma simplicidade, mas são pessoas que respiram elegância. Elas são elegantes no andar, no falar, no se comportar. Então a marca não tem nada a ver, a coisa não tem nada a ver, porque tem pessoas que usam coisas caríssimas, mas não tem essa elegância. Isso é uma coisa da alma. Né? Isso é uma coisa muito do interno. Então, esse assunto é tão polêmico que é onde a gente chega no fanatismo. Que é onde você começa a viver a vida que não é sua. Você começa a querer consumir e a ser igual do nível tão gigantesco e grotesco que você perde personagem. Total da sua essência. Isso eu estou falando de arte, de artistas, de influenciadores, eu estou falando de pintura, eu estou falando de várias coisas, mas isso é no nosso dia a dia simples, no dia a dia básico. Às vezes tem alguém na sua família que você quer ser igual, às vezes tem algum amigo seu que você olhou e você quer ser igual, mas a sua essência não tem nada a ver com a dele. Isso não quer dizer que você não possa ser amigos profundos, mas a sua essência não é aquela. E às vezes um grupo de amigos, o que a Madalena está falando,
você pertence àquele, você quer ter uma imagem igual, mas às vezes aquela não é essa, a sua imagem não é aquela. Às vezes você não ouve o mesmo tipo de música que aquelas pessoas estão ouvindo e você precisa se comportar igual, você escolhe se comportar igual, porque você não tem a sua própria essência, você não defende, você não tem o seu profundo. Isso, a gente o mundo, o artístico, o mundo glamouroso que se mostra, a aparência glamourosa que se mostra tão perfeita, né? A gente vê aparências de mulheres extremamente perfeitas, a gente vê homens extremamente perfeitos e que a gente não sabe qual que é a verdadeira, mas a gente não sabe o que está por trás. Isso é tão interessante porque tem artista que ele mostra aquela imagem dele, todo mundo admira, respeita ele como artista. Mas quando a pessoa manifesta algumas opiniões, alguns posicionamentos, é tão grave isso que a pessoa pode ser cancelada. Pelo mínimo possível. Porque não se acompanha a imagem que eu carrego com a aparência que eu demonstro. Então tem acontecido isso muito, né? Aquelas imagens de influenciadores, de vários tipos de artistas, quando eles mostram a sua humanidade, a sua verdadeira imagem, né? Você criou ali uma ilusão em cima daquilo e aquilo cai por terra. E tem aqueles admiradores, né? Que a pessoa tem aquela aparência, ela mostra um tipo de aparência dentro do seu meio artístico, entendeu? Que ela comete muitos erros. E pelo fato de eu admirar muito artisticamente, eu não consigo separar as duas coisas. Então eu abono todas as coisas negativas que aquela pessoa carrega. Então o que eu deveria aprender? Separar. Como artista, perfeito. Você não tem nada que falar, canta divinamente, toca divinamente, pinta divinamente. Mas a pessoa é falha, ela tem as suas falhas, ela tem as suas rupturas, né? É por isso que se torna perigoso. Porque eu admiro tanto aquela aparência, e aquela pessoa sabe disso, que por mais errado que ela esteja, ela continua sendo respaldada pelo erro, porque ela carrega aquela aparência. Aquela aparência eu tenho dificuldade de desconstruir ela, porque me causa decepção. Se eu entendesse que é um ser humano que está ali, que ele está apto, como todos nós, a errar, isso faz parte da humanidade, essa decepção não aconteceria. A pessoa poderia continuar sendo o belo artista que ele é, porém a pessoa dela tem alguns senões, eu saberia entender isso. E as atitudes negativas dela, da imagem que ela carrega, não influenciaria no meu comportamento. Só que nós distorcemos tudo isso. O cara que matou o John Lennon, eu lembrei, que ele falou que a justificativa, está presa até hoje, a justificativa dele para matar o John Lennon ele não vivia o que ele cantava. Isso decepcionou. E isso é um negócio tão importante e interessante que você falou, que que realmente, como a Adriana falou, que a grande perfeição, se a gente pode falar de perfeição, a grande perfeição vem quando a sua aparência, a sua imagem são a mesma coisa. Quando aquilo que você transmite é a sua própria verdade. E você livre de máscaras e sabendo que você vai errar. Sabendo que você vai ser você não vai agradar todo mundo, você não vai ser o mais querido, você não vai ser... E isso é vida, é normal, é natural. Quando você estava usando o exemplo da pintura, eu lembrei tem um pintor francês chamado Toulouse-Lautrec. Ele é da fase da Belle Époque, ali, do século XIX. E a família dele era muito, muito, muito rica. E ele sofria de um tipo de deficiência que é uma polidistrofia muscular. A pessoa não desenvolve os membros. E aí a família dele deixava ele fechado num quarto e ele ficou assim durante toda a infância e adolescência. E quando ele completou a maioridade, ele foi viver no Moulin Rouge, porque era onde ficavam umas prostitutas, né? Aquela zona boêmia de Paris. E ele começou a pintar, e ele pintava as prostitutas do Moulin Rouge todas de costas. Porque na justificativa dele de costas todo mundo era igual. Porque ele queria refletir a essência das pessoas. Porque ele sofreu tanto preconceito pela família dele por conta dessa ideia da aparência, que a arte dele tentava refletir justamente o contrário. Espetacular, cara. Muito bom isso aí, cara. O trabalho é incrível.
Eu quero mergulhar num outro ponto nessa questão porque a gente vem trazendo a arte, a gente vem trazendo a expressão, a gente vem trazendo tudo o que ela remete. A gente não falou dos escritores ainda, que os escritores eles são os poetas, né? Aqueles que transmitem através das palavras escritas, né? Eles têm toda uma vivência que eles escrevem aquilo, sai em livros gigantescos e dizem que é tudo ali da cabeça da pessoa, que é um negócio extremamente importante. Mas eu quero trazer um outro ponto que faz parte de todo sentido e faz parte disso que a gente compra da nossa aparência, que a gente já falou várias vezes, mas é importante que a gente traga de novo, a gente repita de novo, que é a forma com que você, dentro de uma questão mediúnica, tá? É a forma com que você se expressa através da sua mediunidade. Tá? A forma com que você entendendo que você é um médium, qual que é a forma que você se expressa através da sua mediunidade? E qual o tipo de aparência que você está transmitindo, o que nós estamos transmitindo com a utilização da nossa mediunidade? O nível de importância que a nossa mediunidade, ela pode ser a conexão perfeita da imagem com a aparência, mas ela pode não ser também. Isso vai muito da nossa escolha, da nossa verdadeira essência de saber o que a gente está transmitindo como médium, como algo importante, você recebendo isso, tá? Você à frente de uma situação dessa, o que é que a gente está transmitindo? Pega tudo isso que a gente falou sobre as expressões artísticas, sobre a vivência, pega aquela parte boa que eu falei no início lá, se for preciso volta lá para ouvir de novo, aquela parte boa que eu falei no início, o que é que a gente está transmitindo com a nossa responsabilidade, ou o que a gente está buscando, né, através das expressões mediúnicas, da aparência que a gente vê. Será que a gente bate o olho, tá, e a gente consome só aquilo que a gente quer consumir? Ou a gente bate o olho e consome o que está de fato no profundo? Será que a gente consome a aparência ou a gente consome a imagem? Será que a gente observa ou a gente repara? Será que a gente transmite a observação ou a gente transmite a reparação? Será que a gente transmite a nossa verdadeira essência junto com toda aquela movimentação energética que a mediunidade faz? O que a gente está fazendo com isso? Isso é de extrema importância, porque nada pode passar ileso. Nada pode passar ileso. Assim como a gente consome do mundo artístico aquela imagem que a gente não busca a nossa essência, que a gente não sabe, a gente consome aquilo quando a gente está perante a uma questão espiritual, tá? Será que a natureza, será que as utilizações das ervas, as utilizações dos instrumentos que a espiritualidade dá para a gente, instrumentos físicos mesmo, que a espiritualidade dá para a gente utiliza de que forma? Diversas expressões que nascem e que se proliferam, né, com uma entrega de uma facilidade. Será que a gente está buscando isso? Será que a gente está buscando dentro de uma expressão, talvez que seja de um búzio? Será que a gente está buscando isso? Será que numa expressão que seja de um giro de alguma entidade, será que a gente está buscando isso ou a gente está buscando a beleza daquela entidade? Ou a gente está buscando a aparência que ela traz para a gente, que às vezes ela traz uma aparência de medo? Será que é isso que a gente está buscando ali, para que aquilo remete e alimente o nosso próprio medo? O que é que a gente está fazendo com a mediunidade, com a expressão artística através daquilo que a gente transmite na mediunidade? Isso é muito profundo. Tão interessante isso que falando, que os orixás, quando os orixás se manifestam, a dança é uma das expressões da arte, né? A expressão em que meu corpo canta, em que meu corpo fala, né? Quando vem a energia de um orixá, o seu corpo está expressando ali naquele momento. O que impede do seu corpo manifestar de uma forma
mais simples possível, porém genuinamente e verdadeiro, é o nosso medo do que as pessoas vão ver, entendeu? Porque às vezes o meu corpo vai expressar uma dança que é minha, é particular, é aquilo, eu sintonizado com a energia do orixá, entendeu? Não existe modelo para isso, mas até para isso cria esse modelo. Então as pessoas ficam inibidas com medo de manifestar esse movimento que propicia, né? Quando um cigano desce, né, ele vai descer, tem a sua dança. Aí todo mundo tenta, às vezes, imitar a dança do outro. Mas o certo seria o seguinte, deixa eu, junto com a entidade, essa conexão, a minha imagem com a imagem dela. Ela se entrega a mim, eu me entrego a ela. Ali cria-se um tipo de movimento. Então a expressão máxima, eu com o divino, tendo um intermediário. E sem que eu tenha que mostrar grandiosidade com isso. Às vezes a dança vai ser feia. É horrorosa, às vezes a dança é feia, né? Entendeu? Mas é a sua expressão, você não tem que preocupar com isso. Tanto é que quando o orixá vai embora, você sente super bem. Por quê? Porque ali alimentou a sua liberdade de ser você, a sua imagem conectado com algo divino. Com seu entendeu? corpo. E a dança, eu acho que ela é uma expressão... Nós não falamos da dança como expressão artística, é verdade, olha como tem muitas. E aqui, nossa, isso traz, eu falei da expressão corporal, que tem a ver, mas não falamos da dança como expressão artística. E voltando, às vezes a dança que você se conectou ali, que você está fazendo, às vezes é uma dança feia, sabe? Mas, cara, é a sua verdade ali. O Renato Russo dançava horroroso, ele dançava que foi um dos maiores que tiveram, se a gente for olhar... Cantores, né? Cantores, né? Não foi um ótimo dançarino, né? Agora, se você, por exemplo, pensar em termos a música conectada com a dança, né? Então a gente vê a música clássica com o balé clássico, com as danças clássicas, né? Elas vão te remeter o quê? A uma suavidade, a uma dramaticidade, a uma dor, quando você... Agora, se você pegar as músicas modernas de hoje, o que elas estão transmitindo sexualidade, única e exclusivamente. Então, o que acontece? Desejo. Eu preciso despertar o desejo no outro. A pessoa precisa me notar. Então, só através do sexo. Por isso que fica uma coisa muito corriqueira. E fica uma coisa banal. Então, eu não estimulo outro sentimento, a não ser o desejo. E cada vez menos o consumo da dança genuína se torna real. Então, um tipo de dança, ainda assim é uma expressão artística, porém é aquela parte boa e a parte ruim que eu falei, é só uma análise, sem julgamento nenhum, né? Porque todos nós estamos aqui para viver, né? Sem julgamento nenhum, mas trazendo o quê? A expressão do divino e a expressão daquilo que quer ser vendido ou quer despertar algo com o objetivo de. Essa é a única expressão da imagem. Ponto final. Entendeu? Não da aparência. É a única expressão da aparência. A imagem passa longe. Porque geralmente, se você entrar profundamente, você entra na expressão da aparência, mas se você for pegar a imagem, são pessoas que estão doloridas demais, estão sofridas demais. Mas por isso que o suicídio está sendo muito comum entre os jovens, entre os influenciadores. Muito. Entendeu? Por quê? Porque essa essência se perdeu. Não se tem. E falando novamente da questão da espiritualidade, da mediunidade, é de extrema importância que a gente saiba disso. É de extrema importância que a gente saiba disso, é que a conexão perfeita da imagem com a aparência e você estando em transe, você estando envolvido por uma energia, você vai expressar de alguma forma que às vezes não vai ser uma forma legal, mas é a forma verdadeira de ser. É a sua individualidade. É a sua individualidade. E é aquilo que vai conectar, às vezes o mais feio é o que tem mais procura, que é o que ele transmitiu uma verdade. E outra, vai trazer uma sensibilidade maior sua, porque você vai estar livre de preocupações quanto à aparência ou quanto ao que está sendo visto ou quanto está transmitindo, você vai estar livre, então você vai criar uma sensibilidade maior para a conexão do divino, né? A conexão com a espiritualidade seja mais genuína ainda e mais verdadeira ainda. Pô, chega até a ser empolgante para falar, porque é muito bom quando isso acontece. É um negócio que você fala, cara,
O nível de energia, pensando no que a madrinha falou com a gente na semana passada e conectando com o que você está falando, o nível de energia que uma pessoa gasta para sustentar uma aparência, Meu Deus do céu. isso é uma Mas coisa. é por isso que é muito Energia sofrido. de É muito Aí chega um sofrido. ponto que ela não suporta. Eu vi essa entrevista da Sandy Uhum. e ela falou que ela fica incomodada. Ficou com extremamente isso, né? incomodada, é. Inclusive ela está fazendo terapia Uhum, né? pra poder se libertar para disso. poder se libertar disso, porque ela falou assim, que tem hora que cansa, é cansativo, é sofrido para ela. Uhum. Né? Dela ter que ficar o tempo inteiro É. se maquiando, ela falou isso. Ela ainda falou porque eu não me sinto bonita. É, e assim, aí Cara, você pensa a Sandy não se sente bonita, ela tem que só pra mim. sustentar a aparência física, ela tem que sustentar o trejeito, ela tem que Tudo, sustentar o tudo. Ela falou que isso é opinião. extremamente cansativo. É, Pra ela é. deve ser muito Deve ser sofrido muito mesmo. sofrido. É verdade. Não poder ser E você. eu achei que É. ela foi muito assim, verdadeira, Uhum. porque ela mostrou a imagem dela. É isso, em vez de a gente ter julgamento, a gente tem empatia com isso. Exatamente, É. né? Você fica Uhum. se colocando no lugar É. do outro. Nossa, Nossa, cara, deve que ser sofrimento. horrível mesmo. É. Deve ser difícil. Eu acho engraçado que eu vejo as pessoas querendo muito ter essa projeção, né, na internet, ser influenciador. Mas o trabalho que isso dá, gente, você tem Meu que Deus. sustentar. Porque a partir do momento que você se coloca num lugar, você tem que sustentar aquele lugar. Uhum. E aí, acho que as pessoas não param pra pensar nisso, né? Só querem. É, aí você cai nessas bizarrices assim, a menina morreu, foi limpar o joelho. É. Tinha o joelho gordo. E a menina com o corpo assim. Mas não, o- não há. Existia não há uma o que doença questionar, naquilo, mas né? tinha outros meios de se A fazer. grande problema aqui do médium, que foi muito importante que o Rafa falou, é que a dificuldade que o médium está tendo hoje dessa conexão, que ele fala que ele sente insegurança, é exatamente porque falta essa entrega da minha imagem com aquilo que eu estou absorvendo do divino e que eu possa criar ali um momento, uma aparência adequada para aquele momento. Como eu fico observando muito a imagem alheia, né, e a aparência alheia, e aí eu não me abro para isso. Uhum. Daí onde o médium sente também grande dificuldade dessa conexão. Verdade, é isso. Bom, a gente vai dar prosseguimento com esse assunto, né, nas outras palestras. O nosso tempo já está no final aqui. Foi muito bom hoje, nossa discussão foi muito boa, trouxe diversas informações para que a gente possa desenvolver mais, que a gente possa dialogar ainda muito mais sobre isso. São coisas de extrema importância para a nossa evolução. Vamos fazer a nossa oração? Então, nesse momento, meus irmãos, eu agradeço a presença da energia do Mestre Jesus aqui entre nós. Agradeço a presença de toda a espiritualidade que utilizou dos nossos aparelhos e utilizou das nossas fonéticas e dos nossos pensamentos para poder transmitir aquilo que era de desejo deles para todos nós. Então agradeço mais uma vez por nós estarmos aqui a serviço, e que esse serviço ele seja algo que ele não fique só aqui, assim como a música é a ponta da lança, assim como a música é a expressão da aparência divina, assim como a dança, a arte, a pintura, tudo aquilo que transmite Deus, que nós também tenhamos a sabedoria para transmitir Deus durante todos os nossos dias. Que a todo momento que a gente seja vigilante das nossas palavras, vigilante da nossa comunicação clara, vigilante das nossas ações, para que a gente erre sim, mas que a gente erre sabendo que a gente errou, aprendeu e vai se desenvolver naquilo para que não cometa mais. Mas que nós sejamos, de fato, a expressão divina durante todo o tempo do nosso dia, todo o tempo da nossa vida, e que nós sejamos sempre instrumentos da construção de algo grandioso que vem pela frente, que nós não tenhamos medo daquilo de negativo que tem acontecido em toda a humanidade, que a gente não tenha medo, que a gente não alimente essa energia do medo, mas que a gente tenha sim
o alimento da energia divina e que a gente seja canal direto do divino para todas as pessoas que nós tivermos a conexão.